Olá, você está no podcast Porta Estreita. Seja muito bem-vindo. É muito bom poder ter a sua companhia. Vamos para o resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana com os principais pontos. Essa aqui é a lição de número 2, com o título O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. O verso para memorizar está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O primeiro ponto, os dons que Deus nos dá em Cristo. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, nós temos aqui o título Aceitai-vos no Amado. Deus nos concedeu em Cristo bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, verso 3. E uma referência ao plano espiritual, onde os anjos se movem, sejam os anjos bons quanto os anjos maus. Para Deus, já estamos sentados diante dele, ao lado de Jesus, nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, verso 6. Somos um testemunho para os anjos. Efésios capítulo 3, verso 10. E devemos nos armar contra os ataques dos anjos caídos que habitam nesse plano espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12. Mas quais são as bênçãos ou os dons que Deus nos dá? Primeiro, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 4, somos santos e sem mácula. Segundo, de acordo com Efésios capítulo 1, no verso 5, somos adotados como seus filhos. E terceiro, Efésios capítulo 1, verso 6, ele nos faz ser aceitos em Cristo Jesus. Segundo ponto, redenção pelo sangue. Efésios capítulo 1, verso 7 ao verso 8. Fomos redimidos, isto é, libertados da escravidão do pecado. A redenção era o meio pelo qual um escravo se tornava livre de seu senhor, no caso do pecado. Junto com a redenção, também recebemos o perdão de nossos pecados, através de um custo enorme, o sangue de Jesus, conforme 1 Pedro capítulo 1, do verso 18 ao verso 19. Isso implica que deixamos de ser objetos sem valor, usados por um dono tirânico, para nos tornarmos seres livres de enorme valor, filhos e filhas de Deus. O terceiro ponto, reúnam todas as coisas em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 9 ao verso 10. Deus nos deu a conhecer o seu plano secreto, isto é, o plano que ele mesmo se propôs a realizar, que será fielmente cumprido no devido tempo. Este plano é unir sob o governo de Cristo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Efésios capítulo 1, verso 9 ao verso 10. Paulo dedica o resto da carta a delinear esse plano. Primeiro, a unidade em Cristo é baseada em sua morte, ressurreição, ascensão e exaltação. Segundo, o plano começa unificando a humanidade, judeus e gentios, em uma igreja. Terceiro, a igreja, portanto, deve permanecer unida, evitando comportamentos que a separam. O quarto ponto, nossa resposta aos seus dons, para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, verso 11 ao verso 12. Devemos estar conscientes da confiança que Deus depositou em nós. Em resposta, nossas vidas devem ser para o louvor de sua glória. Além disso, em Cristo também fomos feitos herdeiros, mas não apenas recebemos uma herança de Deus, mas nós mesmos nos tornamos uma herança para Deus. O quinto ponto, uma prévia de presentes futuros. As garantias da nossa herança. Efésios capítulo 1, verso 13 a 14. Deus quer que tenhamos certeza de que receberemos a herança com Jesus. Para isso, ele nos deu o Espírito Santo. Paulo nos explica isso usando duas metáforas. Primeiro, o selo. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo e somos marcados como propriedade divina. Segundo, as garantias. Ter o Espírito Santo é uma garantia de que fazemos parte do povo de Deus e que receberemos a herança prometida. No mundo comercial, o depósito é o primeiro pagamento que é feito para garantir que o resto dos pagamentos serão feitos. Agora, desfrutamos de um pouco do patrimônio, mas o melhor ainda está por vir. Esses foram os principais pontos da lição dessa semana. Que Deus te abençoe e nos encontraremos na próxima semana. Até lá!